Oi, Neide, tudo bem com você? Oi, Paulo, tudo bem? E com você? Tudo bem, tudo tranquilo, graças a Deus. Ô, Neide, nosso programa número 113, e nesse programa nós vamos dar algumas dicas para como lidar com a fissura, né? E também, na verdade, assim, né? Também como lidar com a síndrome de abstinência, caso apareça sinais de fissura nesse processo, né? Uhum. Mas antes da gente iniciar o nosso programa, como sempre, eu gostaria de pedir para que nossa audiência deixe seu like e que compartilhe o vídeo. A sua ajuda é muito importante para que nosso canal consiga crescer e, dessa forma, levar informação para pessoas que tenham interesse nesse tipo de assunto. Tá bom? Então, conto Isso, com vocês. isso mesmo, nós contamos com a colaboração de vocês para divulgar o nosso canal. Olá, Neide, voltando aqui para o nosso programa número 113. Então, eu gostaria de pedir para você, primeiro que você diferenciasse, né, mostrasse para a nossa audiência a diferença entre síndrome de abstinência e fissura, né? E também desse algumas dicas de como lidar com essa fissura, então, tá bom? Oi, Paulo. Eu acho que, assim, para alguns clínicos, eles nem fazem uma diferenciação muito grande em relação a isso. Eu, particularmente, como a TCC trabalha com psicoeducação, acho importante a gente educar o nosso paciente em relação ao que ele está vivenciando. Então, o que é síndrome de abstinência? É um processo de neuroadaptação. Então, tem prazo de validade, dura 10 dias para o álcool, 14 para a maconha, 70 para a cocaína. Isso é síndrome de abstinência. É um processo, então, de neuroadaptação de oposição. A pessoa sente os efeitos opostos ao efeito da substância, tá? E o que é fissura? Então, eu costumo dizer, só para completar, né? Na síndrome de abstinência, o corpo pede. É importante o paciente ter consciência disso? Sim. Quando ele praticar automonitoramento, ele tem que saber. Quando, por exemplo, o humor dele está alterando, se é um usuário de cocaína, e ele percebe que ele tem uma alteração de humor para baixo, ele vai ficando deprimido, sem vontade de nada, nada tem graça. Do nada surge isso. Nem passou nada na cabeça dele, mas ele começa a se sentir assim. O que é importante que ele saiba? Que isso é sintoma de abstinência, tá? Que ele não pode entrar nessa armadilha, porque se sentiu mal, então vai usar a substância para se aliviar. Porque justamente a armadilha é essa, ok? Então ele não pode entrar nessa armadilha. Importante que ele saiba diferenciar o que é sintoma de abstinência do que é fissura. Fissura é vontade. Fissura está relacionada a um pensamento onde existe uma expectativa positiva a respeito do uso da substância. Toda vez que eu tenho uma expectativa positiva, eu tenho vontade. A fissura pode durar o resto da vida. Sintomas de abstinência têm prazo de validade. A fissura pode aparecer ao longo da vida desse indivíduo. Em qualquer momento. Inclusive, existem gatilhos para fissura que a pessoa nem identifica que ela teve aqueles gatilhos. Ela simplesmente vem o pensamento na cabeça dela, que pode ter sido por um sinalizador externo, pode ter sido por uma questão interna, mas é claramente uma expectativa positiva. Tá, então, não é sinal de fracasso do tratamento. Tem paciente que fala, nossa, aí senti vontade, acho que o meu tratamento não está dando certo. Não, não. Não é sinal de fracasso de tratamento, não é nada disso. É um processo que o paciente vai ter que lidar. Existem várias dicas, vários jeitos de lidar com a fissura, né? A gente costuma falar muito sempre, né? Que a fissura, ela vem como uma onda, né? Então, quando ela chega, ela tem uma força e a gente sente que não vai conseguir lidar porque é muita vontade. Então, eu costumo falar para o meu paciente, é como se você estivesse no mar e a onda fosse quebrar em cima de você. Ela quebra com força.
Se você passar pela onda e você observar lá no final da praia, você vai ver que ela ficou pequenininha e aquela onda enorme sumiu. Então, fissura é uma coisa que dá e passa, tá? Basta você aprender a manejar. O ideal é que a gente surfe a fissura, né? Como se você surfa a onda, você não entra dentro. Entrou dentro, recai. A fissura, ela está relacionada com a recaída, muito embora nem toda recaída foi precedida por... nem toda vez que você tem fissura vai ter recaída, mas a maioria das vezes que teve recaída, provavelmente havia um processo de fissura acontecendo paralelamente, tá? Então, assim, primeiro, surfar a fissura. Segundo, a gente pode usar várias dicas, como, por exemplo, você ter uma visualização que a gente chama de visualização de domínio. Você dizer, você se vê vencendo a fissura. Você vê a fissura chegando, você vê todo o processo e você se vê saindo dali vencedor. Isso é uma coisa. Existe uma outra técnica que é você questionar os seus pensamentos, por exemplo. Então, se a fissura ela é precedida por uma expectativa positiva, se você fizer um questionamento desse pensamento que gerou uma expectativa positiva, você vai falar, ué, mas eu estou pensando assim, por exemplo, se eu usasse, esse mal-estar passava. Né? Porque quando eu uso cocaína, eu me sinto super bem e não me sinto deprimido. Tá, se eu for questionar esse pensamento, realmente, a cocaína é um bom remédio para a depressão? Se eu usar cocaína e a minha depressão passar, depois eu vou ter algum prejuízo em função disso? Será que o que eu estou pensando realmente é verdade? Será que eu teria outras alternativas para lidar com a minha depressão que não fosse usar cocaína? Então, veja, eu vou perguntando para o meu pensamento, né? Eu posso também fazer uma balança de prós e contras. Das vezes que eu usei cocaína, como é que eu me senti depois, e das vezes que eu venci a fissura sem usar. Né? Que voltando a falar dessa coisa da visualização de domínio. Né? Eu posso também, uma outra dica que funciona muito bem, eu posso adiar. Né? Eu posso fazer um combinado comigo mesmo e falar, olha, eu vou adiar isso aqui. Eu estou com vontade de usar, mas eu não vou usar agora. Eu vou deixar para usar só amanhã. Então, veja, isso é o que a gente chama também de viver um dia de cada vez, do só por hoje, né? Então, assim, olha, se vier a vontade de usar, só por hoje eu não vou usar, amanhã é outro dia. E a gente sabe que cada vez que eu venço a fissura, eu me reforço mais ainda para enfrentar o próximo episódio, né? A gente sabe, a gente já falou em vários programas aqui do canal, né, Paulo, que a construção da autoeficácia parece ser a ferramenta de mais importância para os nossos pacientes no sentido de lidar com as situações de alto risco. Então, veja, toda vez que eu enfrento a fissura, eu melhoro a minha autoeficácia nesse tipo de habilidade. Então, a gente tem, além dessas que eu citei, existem várias outras formas de se lidar com a fissura. Né? E talvez em um outro programa a gente possa falar um pouco mais dessas outras formas. Mas é importante sempre o nosso paciente ter em mente que fissura tem prazo de validade, ela dá, e se você não usar, ela vai passar. Com o passar do tempo, em função da experiência de sobriedade que o nosso paciente vai tendo, cada vez menos ele vai estar sujeito a momentos de fissura. Por quê? Porque ele terá desenvolvido outras estratégias de enfrentamento para lidar com as situações de risco, para as quais antes ele precisava usar. Então, a expectativa dele a respeito do uso da substância também, ao longo do tempo, vai mudar. E aí ele vai se sentir mais seguro. Uma possibilidade também, Neide, eu estava pensando aqui, é a pessoa fazer uma espécie de um diário, anotando, né?
em que situação aconteceu a fissura, em que momento foi, qual hora do dia, em que local ele estava, porque isso ajuda não só a pessoa a identificar o gatilho que está provocando essa fissura, mas também identificar os pensamentos que estão presentes, né? E dessa forma utilizar aquela estratégia que você falou, de desafiar o pensamento, né? Então, o que eu estou pensando é verdadeiro? O que mostra para mim? Quais são as evidências de que isso seja verdadeiro? Né? Então, se a pessoa faz um diário, ela acaba tendo um aprendizado com a experiência que ela teve, né? E quando a gente registra esse aprendizado, é mais fácil, na próxima vez, a gente ativar esse recurso, né? Sim. E, claro, né, Paulo, o automonitoramento tem se revelado uma ferramenta poderosíssima no tratamento do TUS e de outros transtornos psiquiátricos também. Quando a gente começa a se observar, prestar atenção no que está acontecendo com a gente, no que acontece antes, durante, depois, seja da fissura, né? Porque eu posso analisar quando eu tive fissura no meu diário e como eu lidei, né? Então, se eu anoto como eu lidei, eu também vou construindo um repertório de habilidades de enfrentamento de fissura para eu usar no futuro, quando for necessário. Exatamente. Perfeito. Tá bom, então, Neide. Então, pessoal, não esqueça de deixar seu like e não esqueça de compartilhar o vídeo. Um grande abraço a todos. Obrigado, Neide. Obrigada a você, Paulo, pelo convite, pela oportunidade.